Oi, pessoal. Chegamos no último vídeo, que se refere à última etapa do processo de Research Design. Bom, nas últimas etapas, a gente foi produzindo aos poucos alguns elementos que representavam decisões do design, do estudo que a gente está planejando. Esses elementos vão servir como entrada nessa última etapa e eles vão ser articulados em um protocolo de estudo. E, além disso, eles vão ser avaliados com relação à coerência. Tá? Como saída dessa etapa, a gente vai ter o protocolo elaborado e avaliado. E esse protocolo a gente vai ver que é como se fosse uma versão preliminar do artigo que vai reportar o estudo depois que ele estiver pronto. Tá? Bom, então vamos ver como que vai funcionar isso. Então, já dá para a gente perceber que não vai ser uma atividade totalmente desconhecida para a gente, porque, na verdade, o que a gente vai fazer é revisar o protocolo, do mesmo jeito que a gente está acostumado a revisar um artigo completo. A diferença é que o protocolo não vai ter a parte dos resultados e da conclusão. Né? Ele vai ter a parte ali do que diz respeito à definição e o planejamento do estudo. Tá? E qual que é o nosso objetivo ao revisar esse protocolo? É identificar e corrigir problemas. Né? Porque agora é a hora de fazer isso. A gente não fez ainda coleta dos dados, análise dos dados. Então, tudo que a gente descobrir de problemático no design do estudo, a gente ainda consegue ajustar. Tá? E tudo bem, a gente vai fazer a revisão, né? Igual a gente faz de artigo, pontos fortes, pontos fracos, né? Ver ali os detalhes que a gente consegue encontrar, mas vai ter uma recomendação aqui de um critério para a gente prestar atenção, que é a coerência. Que afinal de contas a gente foi desenvolvendo esses elementos isolados. Né? Agora a gente vai juntar esses elementos, porque o foco dessa etapa é revisar o protocolo como um todo, ver se essas partes estão combinando entre si, e essa parte de ver se está combinando entre si é a coerência. Tem que fazer sentido esse todo do protocolo. Tá? E aí aqui a gente pode ver que o protocolo ele vai ser formato de um artigo mesmo. Né? Os elementos que a gente foi definindo, eles vão estar incluídos aqui no meio do texto, né? A questão de pesquisa, a argumentação que a gente criou em torno da questão, né? Vai estar aqui também nos trabalhos relacionados, né? Na hora que eu for posicionar o estudo na literatura. Tem essa parte do método que a gente definiu a estratégia, né? E vou destacar aqui a parte do plano de análise. Essa parte é bem importante, tá? Porque a gente tem que evitar de fazer esse plano num nível muito abstrato, muito conceitual, né? Que a gente pode ter a tendência de fazer isso, né? A gente tem que cuidar para que esse plano de análise ele esteja num nível bem operacional, ele bem, né, que tudo que tiver definido nele esteja muito concreto ali, que a gente consiga seguir aquilo sem precisar ficar parando toda hora para tomar decisões. Né? Então, eu tenho que pensar, assim, se alguém pegar o meu plano de análise agora
essa outra pessoa, ela pegar o meu plano de análise e pegar os meus dados coletados, ela consegue aplicar sem embaraço, sem precisar decidir nada, porque já vai estar tudo definido lá. É esse o nível de detalhe que a gente quer num plano de análise, porque é isso que vai permitir que a gente faça essa avaliação para ver se está tudo funcionando, se está tudo combinando, se está faltando alguma coisa. Tá? Então, esse plano de análise, ó, ele tem que ser viável, aqui, ele tem que ser viável, né? Inclusive dá para a gente aplicar um estudo piloto para testar tudo que a gente definiu ali de estratégia de coleta e análise, né? E ele tem que ser capaz de responder a questão de pesquisa. Porque já pensou se eu coleto os dados, tenho todo o trabalho, todo o esforço de coletar os dados, e aí depois, como o meu plano de análise estava meio alto nível, aí eu vou decidir esse plano de análise depois, e aí eu descubro que eu deixei de coletar, né, algum dado importantíssimo ali para eu responder a minha questão de pesquisa. Né? Então, seria muito frustrante acontecer isso. Né? Agora, por mais que dê trabalho pensar no plano de análise, né, a gente consegue evitar esse tipo de situação. Então, plano de análise aqui é importantíssimo. E também é importantíssimo, por isso que eu estou frisando bastante essas duas partes aqui, porque depois a gente vai focar mais na parte do alinhamento do método, né? Mas essas partes aqui também são muito importantes, né? Escrever aqui uma sessão sobre limitações, ameaças à validade, né? Porque esse é o momento de fazer isso. Né? Às vezes a gente lembra de fazer isso depois que já coletou os dados, já fez tudo, e aí a gente vai escrever isso, né? Mas esse é o momento de escrever, na hora do protocolo, que não fez a coleta ainda. Porque eu consigo pensar num plano de mitigação para as ameaças que eu identificar. Se não tiver como mitigar, tudo bem, né? A gente argumenta porque que não teve jeito. Mas para os casos que tem como a gente evitar, né, se a gente pensar nisso antes, a gente consegue ajustar o design do estudo. Então, essa é a hora de fazer isso, de fazer um brainstorm, olhar lá as categorias, né? A gente tem lá nos livros, né, as categorias de ameaças à validade, meio que fazendo uma checklist ali, tendo em mente o nosso estudo para identificar o máximo possível das ameaças à validade. Né? Porque sempre tem ameaça à validade. Né? Existe estudo perfeito, é esperado que tenha, a gente só precisa ter essa habilidade de identificar e de discutir essas ameaças, né? Fazer essa análise. Tá, então aquele era o formato artigo. Só que aqui, para os slides, eu vou usar esse formato mais estruturado, tá? Para facilitar a nossa vida aqui na hora que a gente for discutir é, a avaliação que a gente vai fazer. Então, eu foquei aqui na parte da introdução e do método, porque eu vou usar elementos que fazem parte aqui dessas sessões, mas vou usar esse formato mais estruturado, tá? Porque eu vou focar nesses elementos aqui, tá? A questão de pesquisa, método de pesquisa e a estratégia aqui de coleta de dados. Tá? Bom, para fazer essa avaliação, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar o alinhamento entre esses elementos, tá? Se eles estão combinando entre si. Então, esse é o tipo de raciocínio que, que a gente vai desenvolver. Tá? Porque, afinal de contas, entre esses elementos, a gente tem que ver se eles estão encadeados e se entre eles formam uma linha de raciocínio ali, se faz sentido ali o jeito que eles estão conectados. Tá? E aí isso fica exemplificado por meio dessas perguntas. Né? Vejam que o que está aparecendo nessas perguntas já são aqueles elementos que eu destaquei ali, tá? Que a gente vai focar neles.
Então, por exemplo, o método que eu escolhi, ele está adequado à questão de pesquisa? A gente já falou disso, né? A minha estratégia com relação aos dados, ela está adequada ao método? E aqui eu volto, né? Eu comecei aqui falando da questão de pesquisa e aqui eu fecho o ciclo, né? A questão de pesquisa, ela pode ser respondida pela minha estratégia com relação aos dados. Os dados que eu coletei me permitem responder a minha questão de pesquisa, né? Então, é, é esse tipo de avaliação que a gente vai fazer. Tá? E para fazer isso, a gente vai considerar esse exemplo aqui para demonstrar o tipo de alinhamento que a gente vai procurar dentro do protocolo. Tá? Então, vou usar esse estudo aqui, que entre os autores aqui a gente tem o Stephen Wagner, que foi um dos nossos palestrantes, inclusive, e o estudo dele é sobre liderança em equipes ágeis. Tá? Então, vamos lá. Peguei o artigo dele, coloquei nesse formato estruturado, para a gente ter uma, que a gente não vai conseguir aqui olhar em detalhes ali o que tem no artigo, né? Então vamos simplificar a nossa vida aqui. Coloquei nesse formato estruturado para a gente conseguir discutir aqui de um jeito mais prático, né? Aqui está o artigo inteiro, mas porque eles têm o estudo já completo, mas quando a gente for avaliar o nosso protocolo, a gente vai ter essa parte ali da introdução e do método. Né? Então, é isso que a gente vai olhar por enquanto ali desse estudo de exemplo. Tá? Bom, então vamos pensar aqui como que a gente pode avaliar a coerência. Então, qual que é a sugestão aqui? A gente avaliar a coerência ao longo de 3 eixos dentro do protocolo. Tá? Então, eu tenho esse eixo aqui, em que eu vou ver se está combinando questão de pesquisa e método de pesquisa, se eles estão alinhados. Outro eixo vai ser o método e os dados. E o último vai ser dados e questão de pesquisa, voltando, né? Que fecha o ciclo ali de onde eu comecei. Mas vejam, ó, que vai formando um encadeamento, tá? Aqui, ó, método daqui vem para cá, dados daqui vem para cá. Tá? E aí a gente vê se está formando uma linha de raciocínio. E a gente vai analisando cada parzinho de elementos desse daí. Tá? Então, começando pelo nosso primeiro eixo, que é olhar a questão de pesquisa e método de pesquisa. Se eles estão. Se existe um gancho lógico ali entre os dois, se faz sentido ali, né, a questão de pesquisa que foi elaborada para o método que foi escolhido. Tá? Essa análise a gente já fez lá no, no vídeo da aula anterior, que a gente estava discutindo a etapa 3. Tá? Então, o que, que a gente viu lá? Que para fazer essa análise é olhar o tipo da questão de pesquisa, que é o que é discutido lá no capítulo do Easterbrook, e os requisitos do método em termos do tipo de dado que esse método pede ali para ele poder funcionar. Né? Então, para fazer essa análise, a gente precisa revisitar aquilo que a gente discutiu lá naquele vídeo. Tá? Ah, mas aqui no exemplo, como que seria essa análise? Então, vamos olhar. Eu tenho essa questão de pesquisa, né? Porque eu estou olhando aqui esse eixo aqui, né? Se está alinhado questão de pesquisa e o método. Então, a questão de pesquisa, como que ela está elaborada? É o seguinte: como a liderança evolui ao longo do tempo em equipes ágeis.
Então, se a gente olha para só por esse início aqui, esse combo aqui, já dá para a gente ver, né, que está tentando descrever algo que não é tão bem compreendido assim, né? E quando a gente olha a argumentação deles, eles vão falar assim, ó, até então a gente não sabe como que a liderança se manifesta em equipes ágeis. Então a gente precisa entender como que acontece ali, qual que é a dinâmica ali da liderança dentro da equipe, né? Então essa é a questão de pesquisa deles. E se a gente for olhar lá as categorias né, os tipos de questão de pesquisa, a gente vai encaixar essa questão nessa categoria, né? Que é uma questão exploratória, porque eu quero entender como que é um fenômeno que eu não entendo muito bem, o jeito que ele se manifesta, né, no mundo real, e, em particular, entra na subcategoria ali de uma questão que vai descrever o fenômeno. Essa questão aqui, para eu responder ela, eu vou precisar de dados qualitativos. Tá. Aí, vamos aqui para o método que ele escolheu. Ele escolheu o Grounded Theory. Para esse método, quando a gente olha os requisitos dele com relação aos dados que ele precisa ali para funcionar, ele pede dados qualitativos. Então, olha os dados qualitativos voltando aqui. Então, deu um match aqui do que a questão precisa para ser respondida e do que o método precisa para funcionar. Então, em termos dos dados ali, deu certo. Tá? Então, está fazendo sentido aqui. Tá. Aí vamos para o próximo eixo, então, que é avaliar o alinhamento entre método e a minha estratégia de coleta e análise de dados. Tá? Como que eu faço para avaliar isso? Eu vou olhar as diretrizes desse método de pesquisa. Então, se eu for conduzir um experimento, eu preciso olhar o livro do Volin, o livro da Juristo e da Moreno, para entender como que se conduz um experimento, porque lá, dentro das diretrizes do método, vai estar explicando o que eu preciso fazer em termos de coleta e análise, para eu montar a minha estratégia. Tá? Então, eu preciso. É, essas diretrizes vão ser a minha referência, né? Vão funcionar como se fosse a minha checklist, para eu entender se a estratégia que foi montada está de acordo ali. Né? Ou a gente também pode considerar artigos com estudos exemplares que foram publicados em conferências, journals, tem um prestígio ali, né? Que são boas conferências, bons journals, né? Do mesmo jeito que a gente está considerando aqui o estudo do Stefan Wegner, tá? Mas é claro que a referência principal aqui vão acabar sendo as diretrizes, né? A gente pode usar aqui os estudos como uma inspiração para a gente. Tá? E até mesmo aqui a definição do, do que é um método, que a gente encontra lá no Easterbrook, ela mostra que realmente vai ser o método que vai direcionar o jeito que a gente tem que montar a estratégia de coleta e análise. Né? Que é um método, ele é um conjunto de princípios organizadores em torno dos quais os dados são coletados e analisados. Então, o método que vai trazer esse esqueleto, né, que vai trazer esse direcionamento de como que eu tenho que fazer. Tá? Então, vamos voltar no nosso estudo de exemplo e avaliar esse eixo: método,
estratégia de coleta e análise. Então, temos o método Grounded Theory. Eu teria que olhar lá as diretrizes de como conduzir Grounded Theory em engenharia de software. Né? Não tem como a gente colocar aqui todas as informações referentes às diretrizes, então eu vou resumir aqui usando esses requisitos que tem lá no capítulo do Moller e Peters, que eles resumem, né, tudo o que precisa. Coloca ali um resumo assim, que dá uma noção muito boa do que você precisa ter num estudo para ser considerado um estudo daquele tipo. Né? Então, aqui a gente tem os requisitos do Grounded Theory. Né? Então, o que um estudo precisa ter para que ele seja considerado um Grounded Theory? Né? Então, isso aqui resume de um jeito que cabe aqui para a gente olhar no slide. Né? Então, eu vou destacar algumas características, tá? Para mostrar qual que é o meu ponto aqui. Eu quero mostrar que essa estratégia que eles criaram aqui está de acordo com o que se espera de um grounded theory. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ver assim, para ser um grounded theory precisa ter um processo iterativo de coleta e análise. Aí, quando a gente for olhar, eles fizeram 3 rodadas de coleta até terminar de coletar dados. Então, foi um processo iterativo. Tá? Aí, ainda nessa parte aqui, já dá para eu pegar a outra parte que combina aqui, ó. Para ser um grounded theory, precisa enfatizar a amostragem teórica. Né? Então, eles fizeram isso, ó. Eles foram coletando dados até atingir a saturação teórica. Né? Porque o que é a amostragem teórica? Eu vou coletando dados, né, nessas diferentes rodadas, aí vai chegar uma determinada rodada que eu vou olhar os dados e eles não vão me trazer mais nada de novo. Vai continuar surgindo os mesmos padrões. Eu não vou aprender nada de novo na nova rodada de coleta que eu fizer. Então, quando isso começar a acontecer, a gente diz que atingiu a saturação teórica. E é isso que é a estratégia da amostragem teórica. Eu vou fazendo a amostragem, fazendo as rodadas ali de coleta de dados, enquanto eu não atingir saturação teórica. Tá? Então, aqui a gente viu alguns exemplos de como está alinhado ali. Se a gente for passar ali o que precisa para ser um estudo de grounded theory, a gente vai ver que o estudo deles contempla ali todos esses requisitos. Tá? Então, é basicamente isso que a gente precisa fazer para avaliar o nosso protocolo também. Tá? Então vamos para o último eixo, que é avaliar o alinhamento entre os dados e a questão, que aí é voltar ali, fechar o ciclo. Né? Como que eu faço isso? Eu vou olhar se os dados que eu estou coletando representam de verdade o fenômeno investigado. Será que faz sentido eu usar esse dado que eu estou coletando para representar o fenômeno que é do meu interesse dentro desse estudo? Né? E isso daqui tem a ver com o que a gente discutiu lá na primeira etapa, que é operacionalizar os conceitos que a gente usa dentro do estudo. Né? Fazer o enquadramento teórico, né, dos conceitos desse estudo. E aí, talvez tenha ficado um pouco abstrato isso que eu falei, então por isso que eu coloquei aqui um contra-exemplo, para a gente ver quando, né, uma situação em que isso não funcionou, né, que o dado coletado ele não representou direito o fenômeno que ele deveria representar. Tá? E aí eu consegui expressar esse exemplo extrapolando um pouco do escopo do estudo. Tá? Então, pensa que a gente está num escopo mais amplo
de um projeto de pesquisa, pode ser um projeto de mestrado, um projeto de doutorado. E aqui eu coloquei alguns elementos que vão ser suficientes para eu explicar o exemplo, tá? Não coloquei tudo, mas pensa que aqui desse projeto aqui, dentro do projeto a gente conduz vários estudos, né? Mas pensa que a gente está focando em um específico que vai ser o de avaliação lá no final, tá? Bom, então, dentro desse projeto de pesquisa, de mestrado e doutorado, o objetivo do projeto era elaborar um mecanismo para melhorar a qualidade de código. Então, ó, melhorar, isso sugere que a gente vai avaliar impacto. E aí, a solução proposta, já dá para a gente ver que encaixa num design science, né? A solução proposta é desenvolver uma ferramenta de análise estática, tá? E depois de desenvolver essa ferramenta, lá no final do projeto vai ter a avaliação, que aí sim é o estudo que vai ser planejado, né? Dentro desse estudo, vamos supor que, lembrando que aqui a gente está pensando num contra-exemplo, tá? Então, vamos supor que as questões de pesquisa elas foram formuladas sobre a aceitação da ferramenta pelo usuário. Que a ideia era justamente aproveitar esse instrumento validado, né? Então, já fiz a questão ali para dar certo ali, para fazer sentido ali para usar esse instrumento. E aí a minha coleta e análise ela girou em torno do questionário que traz esse instrumento validado. Certo. Se eu olhar isoladamente o estudo, ele está metodologicamente correto. A questão de pesquisa que eu estou fazendo aqui, ela está combinando aqui com o que eu fiz e está dando tudo certo aqui quando eu penso ali no estudo autocontínuo, né? Só que eu estou dentro do contexto desse projeto maior, desse contexto maior, e eu argumentei ao longo do trabalho inteiro sobre melhorar a qualidade de código, sobre a análise estática. Então, esse objetivo, ele está falando uma coisa e essa questão de pesquisa, ela está falando outra. Por mais que na hora que eu faça as perguntas ali, eu mencione alguma coisa de qualidade, né? Assim, você acha que melhora a qualidade do código? Você acha que você vai usar essa ferramenta no futuro? Mas o que eu estou avaliando são as percepções dos usuários, né? Eu não estou avaliando impacto de verdade na qualidade do código, né? Então ficou um pouco dissociado o que eu coloquei nessa questão de pesquisa e o que está falando objetivo. Tá? Então, é esse tipo de coisa que eu tô falando, tá? Esse tipo de situação. Eu tenho interesse num determinado fenômeno, mas na hora que eu vou coletar dado, eu coleto dado que não representa, na verdade, esse fenômeno, né? Então, aqui eu enxergo dois caminhos para ajustar isso, né? Ou eu pego a intenção dessa questão de pesquisa e subo ela aqui para o objetivo, que eu imagino que talvez não seja muito interessante, porque o trabalho ele está argumentando todo, né? A gente está supondo isso, né? Que o trabalho ele está argumentando todo ali em torno da qualidade de código. Ou eu pego a intenção aqui desse objetivo e eu desço isso e faço o meu estudo sobre impacto na qualidade de código, de alguma maneira. Eu imagino que seja o mais interessante.
Mas vejam que a gente percebe esse tipo de situação quando a gente olha para o todo, porque não é à toa que isso acontece. Dentro de um projeto, a gente precisa lidar com muita coisa, né, com muitas partes ali, e às vezes a gente está focado numa determinada parte e a gente não enxerga o todo ali, né? Então, esse tipo de reflexão faz a gente voltar e analisar o todo, para conseguir pegar esse tipo de problema. Tá? E aí, olhando o nosso exemplo, em que tudo está alinhadinho, aqui vai estar alinhado, né? Então, eu estou avaliando, lembrando, né? Se os dados vão me permitir responder a questão de pesquisa, né? Se os dados que vão ser coletados de acordo com essa estratégia vão me permitir responder essa questão de pesquisa, tá? Então, o que essa questão de pesquisa está pedindo? O que ela está perguntando? Está perguntando como a liderança evolui ao longo do tempo em equipes ágeis. A argumentação lá me diz que até então era um fenômeno pouco conhecido, já meio que pede um qualitativo ali, né? Se é algo que eu não conheço direito, como que eu vou medir se eu nem conheço direito, né? É um fenômeno social e que depende de contexto. Então, eu vou precisar de detalhes, né? Para eu conseguir explorar as interações sociais, né? Os detalhes do contexto, né? Tá gritando um qualitativo ali. E aí, quais dados que eu estou coletando aqui? Dados qualitativos, tá? Ele usou a estratégia de entrevistas e observação, e aí, fazendo isso, ele consegue pegar as interações sociais que atende aqui o que eu preciso para essa questão de pesquisa. Ele vai conseguir entender qual que é a dinâmica ali dentro da equipe, né? Porque por meio da observação, ele vai conseguir captar os comportamentos das pessoas, do jeito que elas de fato se comportam, né? E pelas entrevistas, ele vai pegar os relatos dos participantes. Então, a percepção que eles têm sobre liderança, que é diferente, né? A percepção dos participantes sobre liderança e o comportamento real deles sobre liderança. Então, combinando essas duas estratégias de coleta, né, os pesquisadores tiveram acesso tanto aos comportamentos quanto às percepções dos participantes. Então, eles vão ter uma base boa ali para entender como que funciona a liderança dentro das equipes que eles coletaram dados. Mas, por enquanto, aqui, olhando o protocolo, a gente consegue pensar até aí, né? Pensar, vou precisar do qualitativo, que me permita avaliar as interações sociais, como que funciona a dinâmica social, e do jeito que está aqui a estratégia está combinando, está dando certo. Então, está alinhado. Mas aqui, nesse estudo, a gente já tem ali o desfecho dele, né? Então, dá para a gente ver o jeito que a liderança foi operacionalizada, né? Que ela vai ser operacionalizada do jeito que vai aparecer lá nos dados, os padrões que vão aparecer nos dados. Né? Então, considerando ali os dados que eles coletaram nesse contexto, né, específico, nessas equipes específicas, a liderança foi operacionalizada por meio de papéis de liderança. Né? Eles foram observando ali padrões das responsabilidades, dos comportamentos relacionados à liderança e eles organizaram esses padrões ali no que eles chamaram de papéis de liderança. Então, é interessante ver como que tudo foi fazendo sentido ali dentro do estudo. E
E é assim que esse tipo de estudo inspira a gente também, né? Que eu falei lá para a gente olhar os estudos exemplares, né? Que a gente se inspira, né? Esse é um bom exemplo de um estudo qualitativo que a gente pode tomar como base, pode se inspirar para quando a gente for fazer os nossos, né? E aí, com isso, ó, a gente discutiu ali os três eixos, né? Voltando aqui para esse nosso formato estruturado, a gente discutiu o que, que eu tenho que olhar para ver se a questão está combinando com o método, para ver se o método está combinando com a estratégia de coleta e análise de dados, né, e os dados que eu estou coletando. E voltando aqui, fechando o ciclo, se os dados que eu coletei vão me permitir responder a minha questão de pesquisa. E fechamos o processo de research design dessa maneira. Porque fazendo isso, eu vou ter, primeiro que eu vou ter elaborado o protocolo aqui na hora que eu articulei, para eu poder avaliar se ele está coerente. Depois que eu avaliei se ele está coerente, eu vou ficar no final aqui com uma versão preliminar do artigo, que é o protocolo refinado, né, depois de passar por essa avaliação. Tá? E aí, algumas considerações finais, pensando no processo todo, né, em tudo que a gente viu ao longo desses últimos vídeos. O propósito dele é apoiar a definição e o planejamento de um estudo, e a gente viu que as estratégias que ele usa para fazer isso é a iteração. Então, é um processo iterativo para cada etapa daquela era uma iteração, né? Que na verdade era o protocolo sendo desenvolvido de modo iterativo, né? Então, fazia uma parte dele ali, aí na outra etapa ele era incrementado com mais algum elemento, depois ele era incrementado com outro, e aí ele foi crescendo até que no final ele virou um protocolo completo, né? E para cada iteração dessa, a gente tinha os critérios de avaliação, então a gente teve feedback, né, por meio dos critérios de avaliação, e o protocolo ele foi sendo refinado, foi sendo desenvolvido ao longo de diferentes versões. Depois que passa por esse processo todo, o próximo passo natural é executar o estudo. Seguir o plano, né, que está determinado ali no protocolo. Tá? E, em teoria, se eu conseguir pensar melhor nessas decisões, a execução depois, né, ela vai ser mais direta. Né? Eu complico a minha vida porque eu tenho que pensar mais na definição do planejamento, mas eu simplifico a minha vida na hora da execução. Porque se eu pensei direitinho no plano depois, em teoria, é aplicar o plano que eu pensei, ela vai ser mais direta. Né? Eu não vou, eu não vou, eu não vou precisar enroscar tanto na execução para ficar definindo coisas, decidindo coisas, tá? Que eu já vou ter decidido lá no planejamento. Tá? Pelo menos reduzir esse esforço. E a ideia de fazer isso no protocolo é justamente antecipar problemas e fazer os ajustes, porque antes da coleta a gente ainda está em tempo de corrigir. Né? Só que posso aplicar esse processo, pensar, repensar, e mesmo assim ainda tenho que enfrentar limitações práticas. Né? Então, essa parte de pensar no método, essa parte mais teórica, ela não vai me livrar de todos os problemas do mundo.
né? Que eu sempre vou ter que enfrentar essas limitações práticas. E, e aí eu vou ter que aceitar um planejamento que seja minimamente ok. Né? Não vai ser exatamente o que eu quero, é o que eu consigo fazer dentro das condições que eu tenho para executar o estudo. Tá? Então, exemplos de algumas limitações são tempo, né? Pode ser que estou há 3 meses do meu prazo de defender. Eu preciso fazer um estudo de avaliação. Tem que caber dentro desses 3 meses. E tem uma turma de alunos que está disponível, que é o que eu consegui para aplicar o meu estudo. Então, o meu acesso a participantes também vai impactar nas decisões que eu vou tomar no design do estudo. Se eu for usar dados prontos, né, dependo da disponibilidade dos dados. Né? Então, se eu tenho um repositório ali disponível, vai ser aquele repositório. Tem que fazer dar certo aquele repositório. Tá? Se eu não tenho nenhum outro, tem que ser aquele. Tá? Entre outras limitações que a gente sempre vai ter que enfrentar. Tá? Mas não é para a gente desanimar. Tá? Tem limitações, é difícil, mas não é para desanimar. Então, eu quero fechar com essa reflexão. Eu gosto desse trecho do livro da Jurice e da Moreno, que apesar delas estarem falando de experimentos, dá para a gente generalizar isso que elas estão descrevendo para todos os outros tipos de estudo também. Tá? Que elas estão falando justamente dessa dificuldade, né, de quando a gente não tem essa experiência ainda para projetar os estudos e conseguir estudos que apresentem um bom design, só que não é para a gente desanimar, porque a gente não tem a experiência ainda, mas a gente precisa da prática para chegar nessa experiência. Então, a gente vai ter que ter coragem ali e enfrentar, e vai ter que fazer para chegar um dia nessa experiência, né? Porque é algo prático, é uma habilidade que a gente vai conseguir na prática. Então, ela compara o pesquisador com um nadador, né? Que não tem como você chegar o primeiro dia lá na piscina e você não sabe nadar ainda, não dá para chegar na piscina com a expectativa de que você vai fazer salto ornamental, que você vai quebrar os recordes de natação, né? Não dá para esperar isso. Né? Então, tem que saber que é na prática ali, começar do começo e ir aprendendo. Né? Então, elas falam que a gente, como pesquisador, precisa aprender com o nadador que está começando, que ele não teve medo de ir para a água e se molhar. Né? Então, a gente tem que fazer isso também. Tá? A gente tem que enfrentar também que, eventualmente, a gente vai chegar lá. Né? A gente vai, do mesmo jeito que a gente olha os estudos aqui dos nossos palestrantes e a gente quer chegar lá, então a gente precisa conseguir essa prática. Né? Que, afinal de contas, ninguém vai aprender a nadar assistindo o vídeo aqui ou olhando, né, como que funciona, olhando, né, no livro lá o processo da natação. Né? A gente aprende como que é ali os fundamentos, mas em última instância é na prática que a gente vai aprender, certo? Então, pessoal, espero que essas nossas discussões, reflexões aqui ao longo dessas aulas tenham sido úteis para vocês. Agradeço quem acompanhou os vídeos e me despeço desejando muito sucesso para vocês nos estudos que vocês ainda vão conduzir. Tchau, pessoal!